Saudamos a todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham através das redes sociais, seja no Facebook ou no YouTube. Nossa boa-vinda a cada um de vocês, nossa boa noite. E neste momento gostaríamos de convidá-lo, assim como você está, fechar os seus olhos para termos uma oração com o nosso Deus. Feche os seus olhos aí onde você está e vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai e querido Deus que estás nos céus, a nossa gratidão a Ti, pelo meio da semana nós pararmos e termos esse encontro especial contigo. Por favor, ó Pai, seja com cada um de nós que aqui está e queira habitar o nosso coração, transformando a nossa vida e preparando para o breve reencontro que teremos contigo. Abençoe o sermão desta noite. São esses favores e essas bênçãos que te pedimos em Teu nome. Amém, Senhor. A minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos para desanimar, A minha esperança está no Senhor. se as nuvens escuras não querem passar, A minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, A minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, A minha esperança está no Senhor. se existem motivos para desanimar, Se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Eu quero erguer minha voz em louvor e cantar. esperança está no Senhor. De dia e de noite, em qualquer A lugar, minha esperança está no Senhor. em qualquer caminho por onde eu A passar, minha esperança está no Senhor. eu quero dizer, vale a pena A minha confiar. esperança está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Está no Senhor. É muito bom poder estar com você nessa quarta-feira, elevando um momento especial de oração. Momento em que iremos falar com nosso Deus, na certeza de que Ele vai nos ouvir. E nessa quarta, de modo especial, eu gostaria de clamar ao Senhor pedindo a unção do Espírito Santo sobre nós, para que a nossa vida e a sua igreja, você que está assistindo, possa receber a unção dobrada do Espírito Santo. Feche teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nesta noite de quarta-feira, entendemos que estamos conectados, não só pelas redes sociais, mas principalmente com o céu. Na certeza, Senhor, de que o Senhor está conosco, na certeza de que Teu Santo Espírito nos guia e continua falando conosco a cada dia. Em especial, Senhor Deus, eu entrego a igreja e esse distrito de Blumenau em Tuas mãos. Que a Tua mão poderosa possa estar sobre cada membro dessa igreja, cada líder e sobre o pastor. Que essa igreja, Senhor Deus, receba a unção dobrada do Teu Espírito Santo para levar a mensagem do Evangelho a outras pessoas. E que juntos, Senhor Deus,
possamos terminar esta obra para ver o nosso Salvador Jesus Cristo. Abençoa cada um de nós, abençoa esta noite, e que possamos receber a Tua palavra, sendo alimentados com o Senhor ao nosso lado a cada dia, e recebermos o Espírito Santo para estarmos cheios, e sair por este mundo e por esta cidade a pregar o Evangelho eterno. Muito obrigado por Tuas bênçãos, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Enquanto eu viver, eu vou cantar do amor na cruz, meu Jesus me resgatou, mesmo sendo perfeito como sou, só existo para dar a Ele o meu louvor. Senhor, se eu não louvar, eu deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de existir. Meu coração se inclina pra adorar. Hoje entrego a minha vida como oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Remido fui e agora livre sou. A tua paz me faz feliz. Te entrego a minha vida outra vez. Se eu não louvar, eu deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de existir. Meu coração se inclina pra adorar. Hoje entrego a minha vida como oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Remito fui e agora livre sou. A tua paz me faz feliz. Te entrego a minha vida outra vez, meu Senhor. Uma boa noite a todos os irmãos. É muito bom poder estar com você aqui nessa quarta-feira, nesse culto de oração. Os momentos, com certeza, você vai poder fazer
os seus pedidos, também os seus agradecimentos. E para mim é um prazer e uma honra estar com você nessa quarta-feira. É muito bom poder falar aqui para a Igreja Central de Blumenau, a igreja que eu fui batizado no ano de 2008. Era membro da Igreja de Gaspar e o distrito ainda fazia parte aqui da Central. Então, no ano de 2008, o pastor Fábio fez o meu batismo aqui na Igreja Central de Blumenau. E é muito bom poder voltar e poder trazer essa mensagem nessa noite para cada um de vocês. Eu gostaria de falar para você um pouquinho essa noite sobre o livro de Salmos. O livro de Salmos, ele é como se fosse o inário do povo de Israel. Acontece que a cultura de Israel era uma cultura muito oral. Dificilmente eles escreviam as coisas. Ia se passando de geração em geração, de pai para filho, e com isso acabaram se perdendo as melodias das músicas. Ficaram apenas as letras. Por isso que quando você está começando a ler a Bíblia ou a estudar a Bíblia, muitas pessoas preferem começar a sua leitura pelo livro de Salmos, pelo fato de ele ser uma leitura simples, fácil, agradável, muito por serem músicas, então, escritas para o povo daquela época. O livro de Salmos, ele é o maior livro da Bíblia, contém 150 capítulos, e é encontrado também o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo de número 119. E sabe, queridos irmãos, nesta noite eu gostaria de estudar com você o Salmo, quem sabe, mais amado da Bíblia. Junto com Romanos capítulo 8, o Salmo de número 23, que é o que nós vamos estudar nessa noite, são os capítulos mais lidos da Bíblia no mundo inteiro. E o Salmo 23, com certeza você já viu ele no para-choque de algum caminhão, com certeza você já chegou na casa de alguém e viu a Bíblia aberta. Geralmente ela está aberta em 2 salmos, ou no 91 ou no 23, não é verdade? E nessa noite nós iremos estudar a respeito do Salmo 23. Antes de nós abrirmos a Bíblia, eu convido você para fechar os seus olhos e fazer uma oração comigo, pedindo a sabedoria e a direção de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, iremos abrir a Tua palavra agora nesse momento e te pedimos, Senhor, para que o Senhor nos ilumine e para que nós possamos extrair lições valiosas da Tua palavra para a nossa vida. Nos dá a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura então, Salmo de número 23. E nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei para todo sempre na casa do Senhor. Davi, que é o autor desse salmo, o salmo de número 23, aqui ele traz uma figura muito conhecida para o povo de Israel. Ser pastor nos dias de Davi, pastor de ovelhas no caso, era a profissão mais comum da época. Como se hoje podemos dizer que a profissão de pedreiro, ou aqui na região de Gaspar, Blumenau, costureira, né? É a profissão mais comum, costureiro. Naquele tempo de Davi, a profissão mais comum era a profissão de pastor de ovelhas. E os pastores de ovelhas eram homens simples, muitas vezes pouco instruídos, mas que tinham um domínio ali, então, do seu rebanho e das condições climáticas das quais eles viviam, para que eles pudessem conduzir as ovelhas nos melhores lugares, para que elas pudessem, então, ter pasto, água e tudo mais. Um pastor de ovelhas, ele geralmente cuidava de um rebanho de até 100 ovelhas. É bastante coisa, né? Para gente que é leigo,
nessa questão de ovelha e tudo mais, se você olhar um rebanho cheio de ovelhas ali, você vai ver elas todas branquinhas, algumas com alguns sinais ou outros, mas é difícil de identificar qual é qual, né? E essa é a primeira lição que eu gostaria de tirar para cada um de nós nessa noite. Primeiramente, a identificação do pastor com a sua ovelha e também da ovelha com o seu pastor. Um pastor, ele era um homem que andava com poucos instrumentos, se é que assim podemos dizer. Ele andava com uma bolsa, que você vai encontrar na sua Bíblia, muitas vezes o nome de alforge, e ali ele carregava um pouco de água, ele carregava um pouco de alimento, ele carregava algumas pedras, porque às vezes eles tinham que fazer jornadas um pouco mais longas para alimentar as ovelhas, e ele andava com uma funda, que era uma tira de couro, e ele andava também com um cajado, que na sua Bíblia, e até aqui no próprio Salmo 23, nós encontramos a palavra bordão, né? Cajado. E era mais ou menos um pedaço de madeira, em torno de 2 a 3 metros, que era encurvado na ponta como se fosse um anzol. E ele utilizava esse cajado, esse bordão, de algumas formas. Primeiro, ele utilizava para guiar as ovelhas, certo? Então, o pastor ele não andava na frente do rebanho, ele andava geralmente em uma posição onde ele conseguia alcançar a ovelha com aquele cajado, a primeira ovelha que estava ali dando a direção ao rebanho, né? E ele usava esse cajado então para dar direção, quando ele queria que a ovelha fosse para um lado ou para outro, ele passava no pescoço e puxava. Muitas vezes ele utilizava esse cajado também para a repreensão. Às vezes, se uma ovelha se desgarrava ou alguma coisa do tipo, então ele batia na ovelha. E esse cajado também era usado para defender o rebanho dos predadores e possíveis ameaças que pudessem rondar ali o seu rebanho e as suas ovelhas. E sabe, queridos, algo que eu acho muito especial no relacionamento pastor e ovelha naquele tempo é que um pastor, ele conhecia todas as suas ovelhas pelo nome. Ele colocava nome em cada uma delas, quem sabe por uma característica física ou algo do tipo, e ele conhecia cada ovelha pelo nome. E sabe o que é mais impressionante ainda? É que a ovelha, ela também conhecia a voz do pastor e era a única voz que ela obedecia. Há um tempo atrás, me deparei com um vídeo e o pastor, ele estava indo com o seu rebanho e estava anoitecendo, ele precisava descansar em um lugar seguro e eles foram para um aprisco, né? Lá em João capítulo 10, a gente, quando lê a parábola, né, do bom pastor e tudo mais, a gente consegue ali ver essa figura de linguagem, né, de Jesus falando e mostrando os cuidados do pastor com a ovelha, e ele fala desse aprisco. O aprisco era um lugar cercado, aonde o pastor ele ia com as suas ovelhas para que elas pudessem descansar. Algo simples, tinha a porta de entrada e ali então era um lugar cercado. E aquele pastor chegou, abriu a porteira do aprisco, entrou com todas as suas ovelhas para dentro do aprisco e ficou. E para mim estava tudo tranquilo até aí. Ele vai entrar, amanhã ele acorda, abre a porteira, elas saem, tudo certo. Daqui a pouco chegou outro pastor com outras ovelhas. Entrou, daqui a pouco chegou outro pastor com outro rebanho e outro pastor e outro pastor. E quando eu vi rapidinho, naqueles poucos instantes, aquele aprisco estava tomado de ovelhas e tinha cerca de 1000 ovelhas ali dentro. E agora você imagina, todas as ovelhas misturadas, e eu comecei a ficar preocupado com aqueles pastores. E agora, o que eles vão fazer? Como eles vão fazer para identificar quais são as suas ovelhas e quais não são? E então, passou a noite, eles dormiram, no outro dia acordou, e o primeiro pastor saiu do aprisco, e quando ele estava lá fora, ele deu apenas um grito. E quando ele deu esse grito, eu pude perceber no meio daquelas ovelhas, todas misturadas, algumas orelhinhas balançando,
outras olhando, procurando então o seu pastor, e logo que elas identificaram pela voz o seu pastor, elas saíram então e foram em direção, apenas as que eram deles. Sabe o que eu acho interessante? É porque se eu fosse lá fora e desse um grito, ou se você fosse lá fora e desse o mesmo grito que aquele pastor deu, ovelha nenhuma iria ao meu encontro ou ao seu encontro, porque as ovelhas estavam identificadas com a voz do seu pastor. E essa é a primeira lição que eu quero tirar desse texto para mim e para você. E eu pergunto, você, como ovelha do rebanho de Deus, como ovelha do pastor Jesus, você está identificado com o seu pastor? Você reconhece a voz do seu pastor? Você, ao ouvir a voz do seu pastor te chamando, você atende prontamente como aquelas ovelhas atenderam? Sabe, queridos, eu acredito que não existe cristianismo e não existe cristão sem relacionamento, sem comunhão, sem conhecer a voz do pastor. A Bíblia, dentre muitas coisas e dentre muitos nomes atribuídos a ela, um dos principais nomes é que ela é a palavra de Deus, ou a voz de Deus. E o que eu quero dizer para você é que para você conhecer a voz do seu pastor, para que você não seja enganado por nenhum outro tipo de voz, como o Senhor Jesus fala lá em João capítulo 10, nós precisamos conhecer então a palavra de Deus, a voz de Deus, para que nós sejamos então guiados única e exclusivamente pelo nosso pastor. E aí eu faço mais uma pergunta para você, e é a mesma pergunta que fiz: como anda o seu relacionamento com Deus? Como anda o seu relacionamento com a palavra do Senhor, com a voz de Deus? Será que você tem estudado? Será que você tem entrado em contato com a palavra de Deus a cada dia, para que você possa conhecer a voz do pastor, para que você possa atender o chamado do seu pastor? Se a resposta é sim, eu quero dizer que Deus seja louvado e que você continue estudando e entrando em contato com o seu pastor a cada dia. Se a resposta é não, ou mais ou menos, eu quero dizer para você que ainda há tempo de você se reconectar com a palavra de Deus, com a voz de Deus, estudar a cada dia, para que você não seja enganado por qualquer tipo de voz, mas para que você ouça a voz do seu pastor a te chamar a cada dia e você possa atendê-lo segundo a sua vontade. E o Salmo 23, como o salmo mais conhecido da Bíblia, temos também o verso mais conhecido, que é o verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe, queridos, eu sou pastor hoje no distrito de Penha, aqui no litoral, mas eu estava, ano passado, no distrito de Fraiburgo. E lá nós tínhamos uma cidade, uma igreja, em uma cidade muito pobre. E eu me lembro de que várias vezes eu tive que socorrer os irmãos lá daquela igreja com alimento, às vezes com transporte, e às vezes até mesmo com dinheiro. E ao estudar o Salmo 23, eu fiquei me questionando. Porque a Bíblia fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De fato, para mim, até hoje, não me faltou nada. Mas para aquelas pessoas faltava constantemente alimento, muitas vezes roupa, dinheiro. E eu fiquei me questionando, será que Deus não é pastor dessas pessoas? Será que elas não são ovelhas do rebanho do Senhor? Porque se o Senhor é o pastor delas, por que está faltando alguma coisa para elas? E eu fiquei me questionando, e fui lendo o Salmo e relendo, e ao estudar o Salmo 23, e estudar em específico esse verso 1, eu pude chegar à tradução exata desse verso. E a tradução exata desse verso do hebraico para o português não é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A tradução exata desse texto do hebraico para o português é: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Sabe, querido, aí tudo passou a fazer sentido para mim.
O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Com certeza o Senhor continua sendo pastor daquelas pessoas. Com certeza hoje, em meio a essa pandemia, o Senhor continua sendo pastor de todas as pessoas que são ovelhas do seu rebanho e que estão passando por alguma dificuldade. A questão é a seguinte: se o Senhor é o nosso pastor, pode faltar tudo, mas Ele não vai nos faltar. E se Ele não nos faltar, certamente nós não teremos falta de coisa alguma. Eu gosto muito de uma citação de Agostinho de Hipona, aonde ele nos diz assim: aquele que tem Deus tem tudo, e aquele que não tem Deus não tem nada. Mas aquele que tem Deus e tem tudo, não tem mais do que aquele que tem Deus e não tem nada. Parece ser difícil de entender no começo, mas é o seguinte: aquele que tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Mas quem tem Deus e consegue ainda ter o prazer de ter todas as coisas que esse mundo pode oferecer, não tem mais do que aquele pobre, coitado, que quem sabe não tem uma casa para morar, que quem sabe não tem comida para comer, mas que tem Deus no centro da sua vida. Porque, em resumo de todas as coisas, se o Senhor é o nosso pastor e Ele não vai nos faltar, certamente não teremos falta de nada. Se eu falo para você nessa noite que quem sabe tem passado um momento difícil, um momento desafiador na sua vida, eu quero dizer para você que se você é ovelha do rebanho de Deus, tudo pode te faltar, mas o Senhor não vai te faltar em momento algum. E sabe, querido irmão, quando o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos falta, nós conseguimos ter força em todas as coisas da vida para vencer os desafios, vencer os obstáculos. Esse texto de Salmo capítulo 23, verso 1, faz uma ligação com Filipenses capítulo 4, verso 13, aonde o apóstolo Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo diz que ele pode passar por momentos de fartura, por momentos onde não tem tanta fartura assim, por momentos onde tem muito dinheiro, por momentos onde tem pouco dinheiro, porque ele pode passar por todas essas coisas, porque Deus havia fortalecido ele. E aqui no Salmo 23, verso 1, a palavra de Deus nos diz que se o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos faltar, com certeza nós vamos ter forças para vencer toda e qualquer dificuldade e situação que enfrentamos em nossa vida. Por isso, querido irmão, se falo para você em um momento desafiador da sua vida, em um momento de angústia, em um momento de tristeza, em um momento, quem sabe, que você não sabe a quem recorrer, eu quero dizer para você que se você é a ovelha do rebanho do Senhor, fique tranquilo, porque pode te faltar tudo, mas Ele não vai te faltar. E se Ele não te faltar, com certeza você pode vencer todas as coisas, porque Ele te fortalece. Para finalizar, eu gostaria de tirar uma última lição desse texto especial que é o Salmo 23, a partir do verso 5, onde diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui, mais uma vez, Davi, ele leva para o conhecido do povo de Israel, que era o trabalho e o cotidiano da vida de um pastor. E sabe, queridos, a ovelha, ela é um animal muito sensível, um animal muito limpinho também. Você, quem sabe, se já lidou com uma ovelha alguma vez na sua vida, você sabe que se tiver uma sujeirinha no coxo dela, ela já não come. Ela é um animal sensível, limpinho. E o que acontecia muitas vezes era o seguinte: às vezes vinha algum inseto e aquelas moscas, varejeiras, e picavam na cabeça da ovelha. E aí, logo mais, aqueles vermezinhos começavam a incomodar a ovelha e ficavam dentro do crânio, da cabeça da ovelha. E a história mostra que a ovelha, ela ficava tão perturbada, ela ficava assim, tão incomodada, que muitas ovelhas esfregavam a sua cabeça em árvores, em barrancos, para que aquele incômodo passasse. Mas a história mostra que algumas ovelhas ficavam tão desesperadas a ponto de baterem a sua cabeça
contra os barrancos, contra as árvores, e algumas acabavam tirando até a própria vida, devido à força que elas batiam. Então, um pastor experiente, que amava as suas ovelhas, o que ele fazia? Todos os dias, antes de saírem para o campo, para que as ovelhas pudessem achar o seu mantimento, ele passava óleo de oliva na cabeça das ovelhas, ungia a cabeça das ovelhas com óleo, e então aquele óleo afastava todo tipo de inseto e mosca que viria então para picar a cabeça da ovelha, para trazer algum desconforto para o seu animal, para a sua ovelha. Sabe, amado irmão, dentre muitos símbolos que a Bíblia nos traz a respeito do Espírito Santo, um dos símbolos mais especiais é quando a Bíblia menciona o Espírito Santo como óleo, como azeite. E aqui eu quero trazer essa lição para você e dizer para você que se você é a ovelha do rebanho do Senhor e você pedir para o Senhor, Ele pode ungir você também com óleo, Ele pode ungir você com azeite, Ele pode colocar o Espírito Santo em você, para que você possa ficar livre das incomodações, do desespero que, quem sabe, o inimigo coloca diante de você a cada dia. É certo que nós não seremos afugentados, quem sabe, dos problemas ou alguma coisa do tipo, que os problemas não serão afugentados de nós de alguma maneira, mas com a presença do Espírito Santo em nossa vida, com certeza nós conseguiremos continuar em frente, avançando em direção ao reino de Deus. Por isso eu quero dizer para você, querido irmão, peça a cada dia para que o Senhor unja a sua cabeça com óleo. Peça a cada dia para que Ele te proteja, para que Ele cuide de você. As 3 lições valiosas desse Salmo 23, dentre muitas que poderíamos tirar, são, primeiro, que o nosso pastor, Deus, tem intimidade conosco e que, em contrapartida, nós, como ovelhas do seu rebanho, devemos ter intimidade com Ele, devemos conhecer a sua voz, devemos ouvir e atender a sua voz. Segunda lição, se o Senhor é o nosso pastor e se nós somos ovelha do rebanho de Deus, tudo pode nos faltar, mas Ele não vai nos faltar. E terceiro, devemos pedir a cada dia para que o Senhor unja a nossa cabeça com óleo, para que o Senhor faça com que o Deus Espírito Santo possa permanecer em nós a cada dia, para que nós possamos estar livres dos incômodos que o inimigo pode colocar em nossa vida. Querido amigo, querida amiga, eu quero dizer para você que o Senhor, hoje, na leitura desse Salmo 23, você pode fazer, ao terminar a mensagem dessa noite, mais uma vez, ainda tem muitas mais lições para dar para cada um de você. A intenção é que você entenda, se você esquecer tudo o que foi falado nessa noite, que você entenda a principal lição desse texto, é que se você é ovelha do rebanho do Senhor, tudo pode te faltar, mas Ele não vai te faltar. Que Deus te abençoe e que você possa se lembrar a cada dia que se você é ovelha do rebanho do Senhor, Ele vai caminhar junto contigo nos momentos felizes, mas Ele também vai caminhar contigo nos momentos tristes e desafiadores da sua vida. Neste momento agora, eu convido você para fechar os seus olhos e orar junto comigo. Pai de amor, graças nós te damos pela vida, pelos teus cuidados, pelo teu amor e pelo teu carinho por cada um de nós. Obrigado porque o Senhor nos permite cada dia que nós possamos ser ovelhas do teu rebanho e porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós como um pastor amoroso, zeloso e cuidadoso que o Senhor é. Fica conosco agora. Se falo para alguma pessoa nesta noite, Senhor, que tem enfrentado momentos desafiadores em sua vida, que tem enfrentado momentos difíceis em sua vida, eu te peço, Pai, para que o Senhor possa fazer com que essa pessoa entenda
que se ela é ovelha do teu rebanho e o Senhor então é o pastor dela, que ela entenda que em todos os momentos o Senhor estará com ela, o Senhor não faltará a ela. Perdoa nossos pecados, nos guia e nos dá a tua paz. São bênçãos que nós rogamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite, que Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você e até mais. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo